A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui na Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, capítulo 3, o profeta João Batista pregava assim diante do Jordão para o arrependimento dos pecados e para que o povo vinha a ser batizado nas águas. E ele dizia para o povo que depois daquele batismo nas águas, para o arrependimento dos pecados, viria o batismo com o Espírito Santo e com fogo, através do Senhor Jesus Cristo, né? E João pregava assim, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vamos repetir? Mateus capítulo 3, 2, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João foi levantado para pregar a palavra de Deus, o arrependimento dos pecados. Porque a Bíblia diz, meus irmãos, no livro de Coríntios, que se nós não se arrepender dos nossos pecados, se nós não se arrepender, nós não vamos herdar o reino de Deus. A Bíblia brincar e diz que todos aqueles que não se arrepender dos seus pecados não vai herdar o reino de Deus. Está escrito em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, e o verso 9 em diante, que diz, é um alerta para o povo no mundo, para o homem e para a mulher. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano isto aos irmãos. Eu comecei no verso 8. Vamos ler do 9 em diante. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então todos estes que diz aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, do 9 em diante, diz que todos esses que estão na idolatria, que estão no adultério, que estão efeminados, né? Que são avarentos, sodomitas, ladrões, bêbados, maldizentes, roubadores, se não se arrepender, não vão herdar o reino de Deus. E a Bíblia diz no livro de Apocalipse que todos aqueles que não foram achados no livro da vida, né? Todos aqueles que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que o fogo nunca se apaga, né? No livro de Apocalipse, capítulo 20 de Apocalipse, e o verso 13 em diante de Apocalipse. E deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os seus mortos, que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então é um alerta para nós, que se nós não se arrepender do pecado da vaidade do mundo, aqui no livro de Apocalipse, capítulo 20, o verso 15, diz que se o nosso nome não estiver no livro da vida, nós seremos lançados no lago de fogo ardente, que é a segunda morte, aonde não haverá como escapar. Ali haverá choro e ranger de dentes, diz a palavra de Deus. Não vai ter como escapar, não vai ter misericórdia, não vai ter clemência. Ali não existe purgatório. Ou é céu ou é o inferno. Então nós temos que pregar a verdade que diz a Bíblia. Arrependei-vos dos seus pecados, né? Então a palavra de Deus diz que nós temos que se arrepender todos os dias, né? Da lascívia, né? Hoje em dia a roupa sensual do homem e da mulher, temos que tomar muito cuidado. A mentira, temos que tomar cuidado.
a idolatria, né? Muitos idolatram cantor, pregador, pastor, muitos idolatram o homem, a mulher. Nós temos que tomar muito cuidado. A idolatria vai levar muitos para o abismo. A lascívia, né? O adultério, né? Infidelidade conjugal no casamento vai levar muitos para o abismo, né? Porque quando você casa, você faz um juramento a Deus de ser fiel ao homem, de ser fiel à mulher, né? Então, hoje em dia, casa desfaz o casamento, casa desfaz o casamento. O casamento é um só e o homem tem que respeitar a mulher respeitar o homem. Mas muitos não estão seguindo essa doutrina santa. Então nós temos que tomar cuidado do adultério. Adultério é os casados. O jovem que faz relação sexual antes do casamento não é adultério, é fornicação. Os jovens fornica. Mas aquele que já colocou aliança no dedo é adultério. Relação fora do casamento é adultério. E o jovem que faz relação sexual sem ser casado é fornicação. Então muitos também poderão entrar pela porta larga, que é a segunda morte, o lago de fogo, a condenação eterna, por causa disso. Então, o pai e a mãe têm que ensinar, os pastores, os pregadores, têm que ensinar os jovens sobre esse pecado terrível, né, meus irmãos? E nós temos que tomar cuidado também com a doutrina de demônio. Né? Muitos têm seguido doutrina de homem. Muitos têm seguido a doutrina de demônio. Diz a Bíblia